Olá, bom dia! Pessoal, hoje eu trouxe para vocês um vídeo super mega interessante. 1900, o pior ano para se nascer. Aí eu pergunto, você acha sua vida difícil? Você passa por processos complicados? Acredite, a vida de todos acontece esses processos, essas dificuldades. E todos acabam vencendo. E você também vai vencer. Assista esse vídeo após a vinheta e você verá que todos passam por dificuldade e as dificuldades é que trazem a vitória. Assista após a vinheta. 1900, o pior ano para se nascer. Para o vídeo de hoje, eu vou convidá-lo a participar, não mandando mensagem, mas dessa vez participar com a sua imaginação. Vamos fazer de você o personagem principal, tá bom? Então vamos lá. Suponhamos que você tenha nascido no ano de 1900. O primeiro dilema que você passaria era: você nasceu no século XIX ou no século XX? Até aí tudo bem, eu posso lhe ajudar. Você nasceu no último ano do século XIX, já que o ano é 1900. Se você nascesse um ano após, em 1901, somando 19 mais 1, 20, você teria nascido no século XX. Tudo bem? Até aí? Vamos lá seguir, porque as dificuldades vão aparecendo de acordo com as nossas vidas. E se você nascesse em 1900, seria do mesmo jeito, mas com algumas diferenças, porque aconteceram coisas no século XX, um ano após o seu nascimento, que vai fazer com que toda a sociedade, ou brasileira ou global, fosse atingida direta ou indiretamente. E é nessa viagem que eu lhe convido como personagem principal. Você é um bebê, recém-nascido em 1900. No século seguinte, que é o próximo ano, século 20, você tem com 1 ano de idade. E aí vai passar a fase de criança para adolescente, do primeiro ano aos 13 anos de idade. Até aí tá tudo bem, tá correndo tudo bem, apesar da fome, das dificuldades. A nossa cidade de Sobral passava por uma situação que a parte urbana era muito pouca, na maioria a população vivia no campo e também eram analfabetos, a maior parte da população naquele período, e você também era analfabeto naquele período. Então você estava lá com 13 anos e aí você pensou: agora estou ficando já quase adulto, sou um adolescente de 13 anos, vou começar a namorar e a viver minha vida. Aí o destino lhe traz os rumores da Primeira Guerra Mundial em 1914. E você, ao invés de pensar em namorar, em se divertir, vai agora viver preocupado, ouvindo a voz, as conversas dos adultos, falando sobre a Primeira Guerra e os medos que a população brasileira tinha, medo de ser convocado para a guerra, e além da situação financeira que não era boa na maioria dos lares, o seu também não era bom, e ainda tinham medo dos parentes, das famílias, de entrar na guerra, de ser chamado, convocado pelo exército para participar da Primeira Guerra Mundial. Mas você tem 13 anos, você não seria convidado, mas mesmo assim você é atingido pelo aquele convívio social, amedrontado pela guerra. Até aí tudo bem? Tudo bem. Mas em 1915 você está com 15 anos de idade, morando nas redondezas ou na sede aqui em Sobral. E aí você começa
a ter outro medo, e esse medo é real. Não é mais aquele medo imaginado só da Primeira Guerra Mundial. É a Grande Seca, a Seca de 1915, que ficou registrada aí nos livros como o 15 de Raquel de Queiroz e outros livros mais. E aí a sociedade passa agora, além do medo da guerra, passa a temer a morte iminente que estava acontecendo no sul do nosso estado do Ceará. Muitas pessoas morrendo de fome e de sede, o gado morrendo de sede e fome, todos os outros animais também. Não tinha pasto e não tinha colheita, porque as pessoas não conseguiam plantar e se plantavam não colhiam. E aí, você com 15 anos, já agora prestes a se tornar um adulto, estava lá, preocupado, porque você não tinha o que fazer, como fazer para ajudar os seus familiares. Mas os anos vão passando, a seca vai deixando de ser agora um medo. A Primeira Guerra Mundial também, porque ela já estava findando, você de 15 para 18 anos, estava chegando aí no final da Primeira Guerra Mundial. Ai, que alívio! Alívio da seca também. E aí, em 1918, finaliza a Primeira Guerra Mundial. Alívio? Mas aí vem nos jornais. A gripe espanhola chegou no Brasil, matando, entrando pelos postos ali de Pernambuco, de Bahia, Salvador, que é Bahia, né? Rio de Janeiro. E aí você começa agora a ter medo de uma outra coisa que também é real e que estava matando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E Sobral, os jornais, o rádio, estava lá propagando, lhe aterrorizando também. E real, muita gente estava morrendo naquele período. Não mais pela guerra, mas agora, e nem pela seca, agora pela gripe espanhola. E você completa 18 anos com esse período, essa complicação, esse processo difícil que a sua sociedade em 1918 estava passando. Mas 1918 passa e com ele 1919 e os demais anos que vão passando e as dificuldades vão cessando. A gripe espanhola já fica para trás. E você com 21 anos, 22, até os 30 você tem encontrado o amor da sua vida. Casou, está constituindo uma família. Pronto, agora será um reino de paz. Chega 1930, tem as eleições para presidente da República. E você, alegre da vida com seu amor, constituída agora a sua família, você vai lá votar e aí ganha Júlio Prestes para presidente. Tudo tranquilo. Tranquilo? Começa agora no Brasil uma revolução. O pessoal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul não aceita a vitória de Júlio Prestes e quer botar no poder Vargas, Getúlio Vargas. O pessoal daqui da Paraíba, do Nordeste, entra nesse movimento, apoiando. E aí você agora vai ter um novo medo. A revolução está no Brasil. O povo só fala nisso. E você com a sua família, que estava em paz, apesar da dificuldade financeira, apesar do convívio de muitas conversas, você está aí, vivendo, e aí percebe que o Brasil pode entrar num colapso, uma guerra civil, quem sabe. O exército estava combatendo os civis que estavam indo ao Rio de Janeiro para depor o presidente, que nem então tinha assumido. Eles fizeram a deposição do presidente anterior, antes que o Júlio Prestes assumisse o poder. Então, nesse meio a essa Revolução de 30, como ficou conhecido, você está aqui no Brasil, aqui em Sobral, com temor também, porque uma revolução, ela pode se expandir pelo Brasil todo. E você estava lá, ó, pensando, e se chega aqui em Sobral? E se o povo de Sobral começa a apoiar um lado Júlio Prestes e o outro Vargas? Mas aí, Vargas assume o poder em 1930, as coisas começam a melhorar, só fica o problema maior em São Paulo para Rio de Janeiro,
onde estava o presidente, né? Vargas, que estava assumindo aí como um governo provisório, já que os militares tinham tomado o poder de Washington e tinham entregado ao Vargas. Então, tudo está passando, tudo está ficando tranquilo. Passou o ano de 1931, chegou o ano de 1932. E aqui em Sobral, o que é que acontece? No nosso Nordeste, no nosso Ceará, seca de 1932. E você tem que manter a sua família. E aí começa uma outra dificuldade que foi vivida quando você tinha 15 anos de idade. Uma nova seca, onde não se planta e se plantar não se dá nada. Tá vendo como a vida de todo mundo é difícil? Você está com 32 anos. Próximo vídeo, continuaremos com a sua participação, a sua interação, com a sua imaginação, vivendo esse século, 1920, começando o século 20. Você vai viver até 1991 e vai falecer com 91 anos. Vamos ver quanta dificuldade você vai passar? Assista, acompanhe o vídeo 2 na próxima semana. Forte abraço, fiquem com Deus.